Olá turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto superlevação e superlargura. Vamos hoje resolver o exercício da lista, que foi direcionada a vocês. A gente já resolveu duas questões, vamos resolver agora a terceira questão, e está projetado aqui no quadro parte desse exercício, ok? Então, primeira coisa que nós temos que levar em consideração, temos que conhecer quais são os elementos que compõem a curva de transição, e temos que conhecer como nós vamos distribuir a superlevação nos trechos. Então sabemos que existem aí três trechos a saber, O primeiro é um trecho em tangente, O trecho em tangente é onde temos a seção abaulada A, certo? E também um trecho da seção nivelada. Então, temos aí o primeiro comprimento, que é chamado comprimento LT. LT é chamado comprimento em tangente. Comprimento em tangente. Temos também que conhecer a largura L. A largura L nada mais é do que a largura da faixa da pista. A largura da faixa da pista. Temos também H. H corresponde à altura ou à elevação da pista correspondente à distribuição da superelevação. Então é a elevação da pista. Temos também o A. O A é chamado abaulamento da pista, e ocorre geralmente nos trechos em tangente e nos trechos na seção nivelada. Temos também a chamada declividade longitudinal, que nesse caso pode ser considerada, pode ser conhecida como G, como B ou G. É a declividade longitudinal. E ainda temos a declividade longitudinal no ramo em espiral. Então essa declividade longitudinal é correspondente ao trecho em tangente.
E ainda temos a declividade chamada de I, né? Essa declividade I é, também podemos chamar de L, é a declividade longitudinal no ramo da curva em espiral com transição. Então a declividade longitudinal no ramo da curva no ramo de transição. Então esses primeiros parâmetros a gente precisa tê-los bem guardados, tá certo? Isso a gente utiliza para o trecho em tangente. Então, é o formulário para o trecho em tangente. Vamos ver agora qual é o formulário que a gente utiliza para, né, o nome dos formulários para o trecho em espiral. Eu gostaria que vocês copiassem isso, né? Copiem isso aqui, porque eu vou apagar e a gente vai agora determinar aí. O quadro é pequeno, não tem muito espaço, então vamos aí agora considerar o formulário para o trecho da superelevação em espiral, tá certo? Então, o primeiro comprimento que nós vamos determinar é o comprimento LE, né? Esse comprimento LE é o comprimento para a distribuição da superelevação espiral. Então é o comprimento para a distribuição da superelevação em espiral. Comprimento LE. L a gente já sabe que é a largura da faixa. Certo? Temos também, agora vai aparecer um elemento novo, chamado de LA, que é a largura da faixa da pista no ponto de SC a S a CS. Então é a largura da faixa da pista de SC a CS. A gente já sabe que de SC a CS, né, são os pontos da curva circular simples. Temos também o H, que é a elevação da pista correspondente à distribuição do trecho em espiral, que a gente poderia chamar também de H2, né? Você poderia chamar de H2 ou simplesmente de H maiúsculo. É a altura da superelevação no trecho espiral. Certinho?
A gente já sabe que é a superelevação da pista no trecho circular. A gente considera superelevação da pista no trecho circular. E vocês sabem que no trecho circular o E é máximo, né? E L, que é a declividade longitudinal no ramo espiral, e L, declividade longitudinal no trecho espiral. Lembrando vocês, estamos no trecho em espiral, ok? S, que é chamada largura da pista no ponto SC ou CS, ou também chamado de E máximo. S ou E máximo é a superlargura, largura desculpe, é máximo não, S é a superlargura no trecho espiral. S, superlargura do trecho espiral. Ok? Então, distribuímos assim, né, e conhecemos os elementos que compõem o trecho em tangente e o trecho em espiral. Então, conhecido isso, né, a gente pode aí iniciar os nossos cálculos. Mas assim, antes disso, eu quero colocar algumas observações, né? Quais são as observações que eu quero colocar para vocês aqui? É recomendado, né, que o comprimento da distribuição da superelevação na espiral LE seja igual ao comprimento da espiral LS. Tá certo? Porém, o comprimento LS sempre deve ser maior, caso seja uma situação diferente, LS sempre tem que ser maior que LE, ok? Neste caso desse exercício, LS é igual a LE, né? E o critério que nós vamos utilizar para o cálculo é o critério de Barnett. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá para a distribuição da superelevação na curva, utilizando aí o exercício proposto. Então, vou apagar aqui, né? Vocês já copiaram direitinho aí, é necessário que vocês copiem mesmo, tá certo? Vamos iniciar aqui o exercício. Então, o que é que pede esse exercício, né? Pede para construir o diagrama de superelevação da curva circular, da curva de transição em espiral, né? Anotando todas as cotas e pontos em relação ao perfil de referência, certo? Então, para isso, é que nós vamos fazer, né? Vamos tirar como base, primeiro, os dados da questão, né?
sabemos aqui que temos alguns dados que estão bem claros. Diz que o abaulamento é de 2%, certo? A largura da pista é de 3 metros. A altura do bordo H1 a gente tem que achar, né? Tem uma formulazinha que a gente acha, né? E a partir daí a gente utiliza alguns parâmetros aqui que nos foi dado. A superelevação é de 8%, lembrando que essa superelevação é a superelevação recomendada, viu, galera? É aquele ER, superelevação recomendada, né? Então temos na solução 2 trechos, como a gente já comentou antes, né? O trecho em tangente e o trecho em transição. Então, no trecho em tangente, no trecho em tangente, no trecho em tangente, nós temos aí que calcular logo de cara o valor de H1. Então, H1, que é essa alturazinha aqui, né? Como é que se calcula ela? É dada pelo produto, né, da largura vezes o abaulamento A dividido por 100. A largura vezes o abaulamento A dividido por 100. Isso aqui vai dar largura 3 vezes o abaulamento, que é 2%, dividido por 100. Esse 100 exatamente para tornar o valor, né, decimal. 3 vezes 2 é 6, 6 dividido por 100, 0,06 metros, né? Então H1 dá aí 6 centímetros, né? No caso, 0,06 metros. Ora, de posse disso, eu posso utilizar a próxima fórmula para calcular o comprimento da tangente. Qual vai ser o comprimento dessa tangente? O comprimento da tangente vai ser o valor que eu achei para H1, então 100 vezes H1, que é para transformar de novo aqui, né? Dividido por chamado alfa1, que foi dado na questão, que é a mesma coisa, né? Que é a mesma coisa que falar sobre declividade. Então esse alfa1 é a declividade longitudinal no trecho em tangente, que também pode ser chamado de G ou de B, certo? Que nós vimos aí anteriormente. No caso de Barnett ou Barnet, ele utiliza alfa1 igual a 0,25. Então eu tenho 100 vezes H1, 0,06, dividido por alfa1, é 0,25%. Tá certo? Fazendo essas continhas aqui, né? O valor de LT vai dar 24 metros. 24 metros. Ok? Isso para o trecho em tangente. Para o trecho em transição, certo? Para o trecho em transição, aí eu, como o quadro é pequeno, eu preciso estar sempre
apagando e escrevendo, eu vou anotar o valor de H1 aqui, eu vou precisar dele. H1 0,06 metros, comprimento da tangente 24 metros, a gente já calculou, certo? E vou apagar aqui para poder calcular agora o comprimento em transição. Então na transição, que vai ocorrer. Na transição eu tenho dois pedaços que eu tenho que calcular, tá certo? Porque na transição eu tenho o trecho que vai no início da transição até a primeira estaca, que é a estaca do TS, né? Então é chamado de LE1, tá certo? E tenho da estaca do TS até o SC, né? Que é aonde a gente inicia o trecho circular. Então vou chamar de LE2. Então, para eu calcular o LE1, eu utilizo essa relação: 100 vezes H1 dividido por alfa 2, certo? 100 vezes H1 dividido por alfa 2. Esse valor, né, vai 100 vezes 0,06 dividido por 0,50. O valor de LE1 vai dar aí, né, 12 metros, né? 100 vezes 0,06 dá 6, 6 dividido por 0,5, 12 metros, ok? Esse é o comprimento que vai do início da tangente, né, no final da tangente, que é o início do trecho circular, até do trecho em tangente, até do trecho em transição, até o trecho circular. LE2 agora vai ser igual, né? Aí antes de a gente calcular o LE2, a gente tem que calcular a super largura. Por quê? Porque quando ele entra na transição, a pista ela tem que ser alargada. Então a pista sendo alargada, é necessário que a gente atribua esse comprimento LE2, né, a essa super largura. Então, antes da gente calcular o LE2, calcula a super largura. A super largura é dada por 2 vezes o comprimento, ou melhor, tá certo, 2 vezes o comprimento L, 2 vezes o comprimento L, porque 2 vezes é porque para um lado para o outro, vezes E dividido por 2 vezes alfa. 2 vezes alfa 2. Certo? Desculpa. Dividido por 100. Dividido por 100. Então, 2 vezes o comprimento L vezes a superelevação, né? O comprimento anterior que era 3 metros,
a superelevação 8%. 2 vezes 3 vezes a superelevação 8% dividido por 100. Isso aí vai ser igual, né? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 8, 48, dividido por 100, 0,48 metros. Ou seja, eu vou jogar 0,48 metros para a esquerda, 0,48 metros para a direita. Eu vou alargar mais a pista para começar a fazer, né, a permitir a entrada dos veículos sem problemas aí com a força centrífuga. Finalmente eu posso calcular o LE2. O LE2 é igual a 100 vezes S, aquele valor de S que a gente encontrou, menos 2 vezes o valor de H1 dividido por 2 vezes, agora sim vem o alfa 2, 2 vezes alfa 2. Então o valor vai calcular, a fórmula para calcular o LE2 é essa aqui. Então LE2 vai ser 100 vezes o S calculado, 0,48, menos 2 vezes H1, 2 vezes H1, dividido por 2 vezes alfa 2. Certo? Então aí nós temos agora o LE2. Esse LE2 vale 36 metros. É igual a 36 metros. Ok? Então calculamos o H1, o comprimento da transição, o comprimento do LE1, que é o comprimento da tangente, o comprimento da primeira parte da transição, que é o LE1, igual a 12, e o comprimento da segunda parte da transição, 36. Certo? Então, anotem aí, né, esses valores, que a gente vai agora precisar deles para estar fazendo aí a consideração do comprimento total da transição. Certo? Então, vou apagar aqui. Agora, jovens, qual seria o comprimento total dessa transição? Certo? Então, o comprimento total, o comprimento de LS, o comprimento LS, que a gente sabe que é igual a LE, né? O comprimento LS, que é igual ao comprimento LE, né? Tem que ser igual. Vimos que LE vai ser igual a LE1 mais LE2. LE1 mais LE2. Então, LS nada mais é do que 12 metros mais 36 metros. LS é igual a 48 metros. Então, 48 metros é o comprimento total
da minha transição, né? Então LS. Aí, como já vimos anteriormente, esse LS é correspondente à superelevação, certo? É correspondente à superelevação. Como vimos anteriormente, um comprimento LS ele não pode ser menor do que 30 metros, né? Ele não pode ser menor do que 30 metros. Então aqui o LS ele está ok, né? Maior do que 30. Então vamos agora começar a montagem do nosso diagramazinho, né? Do nosso diagramazinho e ver como é que ele se distribui aí. Vou ver como é que ele se distribui aí, ok? Então eu vou pegar aqui uma reguinha. Vou pegar aqui uma reguinha para a gente começar a desenhar aí o nosso L, a nossa transição. Enquanto isso, vocês vão copiando aí o exercício. Então vamos continuar aqui, tá certo? Peguei a reguinha, olha aqui ela, certo? Nós vamos agora fazer o desenho da superelevação, tá certo? A distribuição da superelevação. Vou passar aqui uma linha e essa linha ela vai corresponder ao eixo da minha pista, ok? Ela vai corresponder ao eixo da minha pista. Então esse aqui é o eixo da minha pista, ok? Vou colocar aqui como eixo. Esse é o eixo da minha pista, certo? Aí observem vocês, tudo que estiver abaixo desse eixo, certo? Ele vai ter cota negativa. Tudo que tiver acima desse eixo vai ter cota positiva. Então, como o giro, né? Esse giro é em torno do bordo interno. Aí vocês voltam lá para a questão, né? Vocês vão ver que eu tenho aqui, ó, nessa condição, eu vou ter uma outra linha. Uma linha auxiliar aqui embaixo, uma linha auxiliar, que eu vou considerar como bordo, eu vou considerar como bordo interno. Então, nesse caso aqui, o bordo externo coincide com o bordo interno. Ou seja, essa vista que eu estou tendo aqui é uma vista frontal, né? Uma vista longitudinal da minha pista. Onde eu tenho aqui o eixo, o bordo externo coincidindo com o bordo interno nessa situação aqui. Ok? Ora, foi dado para a gente algumas dicas. Foi dito que a estaca do TS é igual a 40 mais 2. A estaca do TS é igual a 40 mais 2. Ora, se a estaca do TS
TS, a gente já sabe que TS é tangente espiral, né? Ou seja, é o início da espiral. É é um ponto notável aonde a estrada sai da tangente e entra na espiral, né? Então essa estaca é 40 mais 2. Ora, o nosso comprimento de tangente é 24 metros. O nosso comprimento de tangente é 24 metros. Então, se esse comprimento de tangente é 24 metros, onde é que vai ser o meu ponto de partida? O meu ponto de partida P, vai ser o TS menos o LT. Concordam comigo? Ele é TS menos LT. Eu vou colocar isso aqui no cantinho, tá bom? Porque eu vou precisar desse trecho aqui para desenhar. Então, vou botar aqui P vai ser igual ao ETS menos o LT, ok? Logo, o ponto P vai ser 40 mais 2, menos o LT, que foi 24. 24 é igual a uma estaca mais 4. 24 é igual a uma estaca mais 4. Logo, o ponto P, que é o ponto de partida de análise, vai ser da superelevação, vai ser, no caso aqui, 39, né? 39 menos 2. 39 menos 2. Porém, a gente não pode ter uma estaca assim, né? A gente transforma ela em estaca. 38, ou seja, menos 1, né? Menos, que eu vou ter uma estaca, eu vou ter 38, vou passar para a estaca 38, mais 18. 38 mais 18. Não é isso? 38 mais 18. Ok? Então vamos marcar aqui, né? Já que eu tenho uma estaca fracionada, eu vou começar marcando por uma estaca inteira. Essa estaca inteira, eu vou pegar aqui essa reguinha, que ela é 1 para 100, tá certo? Ela é 1 para 100. Eu vou marcar aqui a cada 8 centímetros, eu vou fazer corresponder a 20 metros, tá certo? A cada 8 centímetros, a cada 5, pronto. A cada 5 centímetros, eu vou fazer corresponder 20 metros. Então, eu vou estaquear aqui meu trecho de uma forma que eu esteja aí 20 em 20 metros, certo? Vou estaquear meu trecho aqui de uma forma que eu tenha aí 20 em 20 metros. Então eu tenho aqui 38, tá certo? 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Certo? Eu poderia até abrir um pouco mais isso aqui, tá certo? Eu vou até abrir um pouco mais isso aqui. Eu vou fazer isso, ó. Já que eu tenho um espaço para lá, eu vou chamar de 10 em 10, eu vou chamar de estaca. 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 44, LE igual a 36, LE2 igual a 36, 45 e 46. Agora ficou bem amplo, tá certo? À medida que eu for utilizando o quadro, ok? Se dizer que eu for utilizando o quadro, eu vou apagando aqui esses valores e vocês vão seguindo aí. Já que trata-se de um vídeo, vocês podem estar retornando aí as... Então aqui agora já marquei, né, as minhas estacas, né? Marquei as minhas estacas dentro do trecho, dentro do eixo, ok? Agora vamos marcar a estaca de partida. A estaca de partida é 38 mais 18. Como eu estou utilizando aí, né, a escala 1 para 10, ou a escala 1 para 50, né? Aqui é 38 e aqui é mais 18. Mais 18. Então esse pontinho aqui, ó, eu vou trazer ele aqui para baixo, ok? Vou trazer ele aqui para baixo. Ele é o mais 18. Ou seja, é aquela estaca que a gente calculou, ó. P é o ponto P, sai daqui, o ponto de partida para análise da nossa super elevação. Então eu vou passar aqui uma linha reconhecendo aqui essa linha para a gente ter um reconhecimento do ponto de partida P. Então vou puxar para cá para cima, né? Ter o reconhecimento do ponto de partida P, que é esse aqui. Então vamos começar a nossa análise a partir desse ponto, passando pelo bordo interno, saindo do bordo interno, ok? A estaca do TS, ela está marcada a 40 mais 2. Ela está marcada a 40 mais 2. Está mais ou menos aqui assim, né? Ela é 40 mais 2. A estaca do TS, né? Ela está aqui, ó. Vamos passar aqui uma linha vertical, demonstrando como ela se comporta aqui e que posição ela está. Ela está passando aqui nesse eixo, cortando aqui, né? Então essa aqui é a estaca do TS, né? O TS está aqui, ó. TS, olha ele aqui, 40, né, mais 2. Então esse ponto aqui, ó, é o ponto, esse ponto aqui, ó, é o ponto mais 2. Então vou puxar ele aqui para cá para vocês verem, mais 2. Ok? Tudo bem? Ou seja, eu sei que a minha curva vai passar, né, a minha superelevação, ela vai passar desse ponto, esse ponto aqui embaixo, que ela inicia, como o giro é em relação ao bordo interno, ela começa aqui embaixo e passa por aqui, certo? Vamos agora dar continuidade aí, né? E alocar os pontos, né, correspondentes seguintes. Já que a gente já chegou, né, esse comprimento aqui, ó,
é o chamado comprimento LT, né, que vale 24 metros. Então LT, esse comprimento, e vale 24 metros. Vamos agora marcar o LE1. Então a partir daqui, de 40 mais 2, a gente vai pegar o valor de LE1, que é 12, e somar com essa estaca. Então, 40. Então, o próximo ponto vai ser, que é o LE1, né? Vai ser 40 mais 2, mais 2, mais LE1, que é 12. LE1, que é 12 metros. Que é estaca 0, 0 mais 12. A estaca 0 mais 12. Ora, 40 mais 2 mais 12 vai dar 40 mais 20 mais 14, né? 40 mais 14. Então aqui dá 40 mais 14. Ou seja, eu vou caminhar 14 metros para frente aqui, né? Eu estou aqui na estaca 40 mais 2 e vou caminhar para frente, né? Mais 14 metros. Então daqui, ó, a estaca 40 mais 14. Então eu vou marcar aqui, né, sendo no ponto 7 mais ou menos. Estou na escala aqui 1,50. Eu vou marcar aqui mais um ponto, né? E esse ponto aqui são os 14 metros de comprimento que a gente tem aqui, né? Mais 14. 40 mais 14. Ok? Ora, como eu estou tratando de superelevação, né? Eu agora já saí do comprimento, com a soma do comprimento LE1, com a soma do comprimento LE1, eu já vou começar a entrar, né, na transição. Eu já começo a entrar na transição. Então aqui eu passo uma linha, vou apagar isso aqui embaixo, tá bom, galera? Aqui vocês já têm anotadinho aí direitinho. Eu agora vou passar uma linha sobre esse trecho, porque aqui é o chamado ponto médio, né? É o ponto médio da transição. É aqui onde eu tenho o meu L, esse pedacinho aqui, ó, é o LE1, que é igual a 12. Que é igual a 12. Ainda da estaca inicial, né, desse ponto médio M, eu vou marcar o LE2. Eu vou marcar o LE2. Esse LE2 são 36 metros, né? Esse LE2 são 36 metros. Então eu estou na estaca 40 mais 14 e vou somar ela 36 metros. Então a estaca 40 mais 14 e vou somar ela 36 metros. 36 metros são uma estaca mais 16 metros. É isso? Então aqui, quando eu somar 40 mais 1, vai dar 41. Né? 41. Porém, quando eu somar 14 mais 16, vai dar 30. Aí eu vou ter mais uma estaca, né? Então vai dar 42 estacas mais 10.
42 estacas mais 10. Ok? Guardem isso que eu vou precisar passar aqui uma linha em 42 mais 10. Ok? Então, a próxima estaca que eu vou marcar é 42 mais 10. Então, 42 mais 10 é a próxima estaca que eu vou marcar aqui. Então, 42 mais 10, exatamente no meio aqui, ó. Exatamente nesse meio aqui, ó. 42 mais 10 é o próximo ponto que eu vou, né, o ponto notável aí que eu tenho que marcar, certo? Contanto que agora, a partir daqui, os eixos se separam, né? A partir daqui, os eixos se separam, ou seja, o bordo esquerdo ele começa a aparecer, certo? Por conta daquele H1, então ele sobe aqui, ó, 0,06, ele sobe 0,06 em M, ele sobe 0,06 em M, então ele vem para aqui, ó, eu tenho um ponto do bordo esquerdo, 0,06. Vou trazer ele para o lado de cá que fica melhor para a gente visualizar, certo? 0,06. Então observem que H1, né? H1, quando a gente chega aqui nesse ponto, né? O bordo esquerdo ele começa a aparecer nesse trecho aqui e ele fica máximo nesse ponto aqui, tá certo? Ele fica máximo nesse ponto aqui. Ok? O eixo, né? O eixo que vinha seguindo até o TS, né? Normal, quando chega no M, a partir do M até o SC, ele começa a aparecer, tá certo? O eixo também começa a aparecer. Então marquei aqui o ponto 42 mais 10, 42 mais 10, e vou passar também uma linha aqui porque ele vai corresponder ao SC. Ou seja, o que é o SC? É o ponto aonde eu tenho espiral circular. Eu já estou daqui para frente, eu vou ter só o trecho circular, tá certo? Daqui para frente eu só tenho um trecho circular, certo? Então aqui é o final da transição. Aqui é o final da transição, ok? Também tenho que marcar. No SC eu tenho que marcar um valor que eu calculei, né, para superelevação aqui, ó, o S foi calculado, tá certo? O S foi calculado, que deu, né, mais 18. O S que deu mais 18. Aqui nesse ponto eu tenho aqui, ó, o ponto S, vou botar uma para baixo, o ponto S, né, que é igual a mais 18. Mais 18. Lá para cima, né? Mais 0,18, desculpa, mais 0,18. Mais 0,18. E ainda no SC eu tenho que marcar mais uma parte da superelevação, né, que corresponde a 0,42. Mais uma parte da superelevação que corresponde a 0,42. Aqui em cima. Mais 0,42, esse ponto aqui, ok? Então eu tenho todos os meus pontos marcados aí, né? Por quê? Porque aparece esse 0,18 e esse 0,42. Observe você,
Se eu saio de do bordo externo que está a menos 0,06, né? A gente tinha calculado isso antes, o H1 ele vai tanto para um lado como para o outro, né? E depois a gente calculou que o valor de S, né, era igual a 0,48, o valor de S é igual a 0,48, e a super largura ela se distribui, né, metade para o bordo interno, metade para o bordo externo. Então aqui, ó, eu tenho uma distribuição da super largura. Vou sair de menos 0, então esse 0, isso aqui, ó, esse 0,18, ele corresponde a 0,18 vai ser igual a menos 0,06 mais 0,24. O que é 0,24? É a metade daquele S, né? Lembra? O S foi 0,48. 0,48 dividido por 2, que vai dar 0,24. Então 0,18 vai ser igual a menos 0,06 mais 0,24. Que essa equação aqui, né? 0,18 é menos 0,06 mais 0,24, que dá exatamente 0,18. Então é esse ponto positivo aqui. Do 0,18 a gente joga também, né, mais 0,24 para cima, que é o bordo externo. Ok? Então do bordo interno para o eixo e do eixo para o bordo externo. Então aqui também é 0,18. Aqui nesse texto daqui para cá vai ser, ó, isso daqui para aqui vai ser S sobre 2, que é igual a 0,24, ok? Ou seja, 0,18 mais 0,24, 0,42. Beleza, pessoal? Então vamos agora montar aqui, né? Vamos apagar todos esses cálculos que fizemos aqui. Vocês vão ter a oportunidade de parar o vídeo aí quando vocês puderem, né? Fazer as anotações seguidas. E agora nós vamos utilizar o quadro, como o quadro é pequeno, né? A gente vai utilizar o quadro para terminar de traçar o nosso diagrama, ok? Então, para traçar o nosso diagrama, a gente precisa desses pontos. Então já temos esses pontos todos aqui e vamos agora traçar o diagrama. Então, saindo do bordo interno, e o giro é pelo bordo interno, vou utilizar aqui um piloto azul para facilitar a visualização, né? Vamos sair aqui, né, no eixo, do eixo em tangente. Vamos partir aqui do eixo em tangente, marcado de azul, tá certo? Vamos passar pelo primeiro ponto que nós marcamos aqui, né? Que é esse pontinho aqui, 40 mais 2. Vamos passar por 40 mais 2. Olha ele aqui, está marcado. 40 mais 2. Então, ele vem aqui no traço, passa por 40 mais 2. Ok? Então, esse é o bordo interno. Esse é o bordo interno acompanhado do bordo externo até esse ponto. Até esse ponto, que é o ponto do TS, né? Um ponto depois do TS, que é esse ponto aqui, ó. Um ponto depois do TS. 40 mais 2. Um ponto depois do TS. Aqui tem dificuldade porque a régua ela não é adequada para essa situação. Tem que ser uma régua de madeira, certo? Então ponto 40 mais 2 aqui no TS. Quando chega no TS, os bordos se
os bordos se separam. O bordo interno ele continua fixo porque o giro é sobre ele, então é essa parte de baixo aqui, ó, é todo o bordo interno. O bordo externo se encontra com o eixo nesse ponto, né? E a partir daqui o bordo externo ele sobe, né, para 0,06, que é aquele valor que a gente tinha calculado de H1. Então subiu para aqui, depois vem para 0,42, isso é o bordo externo, vem para 0,42 e depois do SC para frente, né? O que acontece com a superelevação é que ela se mantém constante. A superelevação a partir daqui, né, ela se mantém constante dentro da curva circular. Então aqui é a curva circular, né? Então aqui é o trecho circular. Então no trecho circular ela se mantém constante e aqui está o traçado do meu bordo externo, onde ele veio parar, tá vendo? Então o bordo externo ele veio para esse ponto. Agora vamos aqui traçar o eixo. O eixo ele segue reto aqui, ele segue reto até chegar o ponto M. Por quê? Porque a partir do ponto M que ele entra na transição, o eixo começa a aparecer. Por quê? Porque o giro correspondente ao bordo interno, que é o bordo de baixo, ele permite isso. Então, até esse ponto M, o eixo, né, o eixo não aparece. A partir daqui, quando ele entra, né, no LE2, quando ele entra no LE2, que é esse pedacinho aqui de baixo, ó, o LE2 é esse pedacinho aqui, ó, LE2 é esse pedacinho aqui, ó, LE2, que valeu quanto mesmo? O LE2 valeu 36 metros. E vocês sabem que todo esse comprimento aqui, ó, todo esse comprimento aqui somado, né, LE1 mais LE2 é igual ao LS, né? Esse comprimento total aqui, ó, esse comprimento total aqui, ó, é LS, que vale 48 metros. Beleza? Então, sabemos, paramos aqui com o eixo no ponto M, onde ele entra agora na transição, né? Ele entra na parte de transição e aí ele sai e começa e chega até o ponto aonde eu tenho uma super largura, né? E a super largura me permite que ele passe aí pela cota mais 18 e finalmente ele segue constante dentro do trecho circular, certo? Ele permanece constante no trecho circular e, né, a outra parte do gráfico, né, o BI vai estar aqui, ó, o bordo interno continua aqui embaixo, eu vou colocar esse bordo interno também de azul para a gente ter uma visão melhor, tá certo? Eu vou colocar ele de preto, vou colocar ele todo cheio. O bordo interno é onde vai acontecer o giro da nossa super elevação, né? Vocês sabem que a super elevação ela pode ser distribuída com o giro pelo bordo externo, o bordo interno ou o eixo. Geralmente a gente faz o giro em torno do eixo, mas essa questão ela determinou que fosse o giro feito pelo bordo interno, tá certo? Então
fica assim configurado, né, a distribuição gráfica da super elevação, né, a super elevação do exercício proposto. Ok? Então, boa sorte para vocês, tá certo? Assista.